Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou o do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o teu tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra. Ilumina-nos para compreendê-la, para compreender estas verdades, certezas que nós, como igreja, precisamos ter, para o nosso consolo, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para sermos mais parecidos com Cristo, para a nossa vigilância em relação à nossa missão. Dá-nos da tua graça para entendermos a tua palavra, para expormos com fidelidade este texto. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Existem algumas certezas que são indispensáveis, que o cristão as tenha para viver bem. O cristão que não tem convicção da sua fé sofre. O cristão que não entende aquilo que Deus revelou para o seu consolo, para a sua edificação, para o seu fortalecimento, sofre. O cristão que não se apropria
da mensagem e da palavra de Deus vinda ao seu coração, para que ele cresça, para que ele viva bem, este crente sofre. E o que mais nós temos em nossos dias são pessoas batizadas, que professaram a sua fé, mas que vivem mal. Não apenas mal no sentido de não cumprirem os preceitos de Deus, de viverem uma vida muito aquém daquilo que se espera na santidade, mas vivem mal também porque são infelizes. E é incompatível nós que acabamos de cantar desta certeza que Ele virá diante do nosso olhar, nos buscar, nos resgatar, nos levar para viver na glória com Ele. É inconcebível que nós, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que teme ao Senhor, Criador dos céus e da terra, é inconcebível a ideia de nós vivermos infelizes. Mas se isso é inconcebível, como explicar então o fato de tantos crentes infelizes, deprimidos, angustiados, sobrecarregados? Como explicar tantos crentes sem qualquer ânimo e perspectiva na vida? Só há uma explicação: estes crentes não têm a certeza em relação à sua fé. Talvez até estejam convictos da salvação, mas não conhecem e não compreendem as verdades reveladas pelo Senhor para as suas vidas, para o seu bem-estar, para o seu crescimento e para a sua edificação. Nós veremos neste texto 3 verdades, 3 certezas que eu e você precisamos ter como igreja de Cristo Jesus. Na sequência da exposição de Apocalipse, nós dissemos que a mesma história que compreende o tempo da ascensão de Cristo até a sua segunda volta será contada 4 vezes. A primeira vez em que esta história foi contada foi o primeiro grande bloco de exposição que fizemos do livro de Apocalipse. Contemplou então o capítulo 4 até o final do capítulo 7. Naquele momento, então, a história da ascensão à volta de Cristo foi contada a primeira vez no livro. Esta história passou a ser contada em uma segunda vez, em um segundo momento, a partir do capítulo 8. E será finalizada aqui, no capítulo de número 11. Momento também em que nós encerraremos esta temporada de exposições da série de Apocalipse. Nós temos então, a partir do capítulo 8, este falar sobre os acontecimentos que se darão na terra e no céu, até que Cristo retorne em glória para resgatar a sua igreja. Nós vimos então, no capítulo 8, o juízo de Deus e os sinais da sua vinda sendo manifestos. Vimos também no capítulo 9, aquilo que as forças demoníacas farão em perseguição aos homens. No capítulo 10, na semana passada, o reverendo Daniel nos expôs a realidade do que é o Evangelho. Enquanto todos os sinais se desenrolam, enquanto tudo que aponta para a vinda de Cristo está acontecendo neste intervalo de tempo que dá da sua ascensão até a sua segunda vinda, nós, Igreja de Cristo, recebemos um livro, recebemos uma mensagem, recebemos o Evangelho de Cristo. Este Evangelho, num primeiro momento, vem aos nossos lábios de forma doce, trazendo consolo, alegria, a salvação, a boa nova do Evangelho. No entanto, ao cair no estômago, ao ser vivido, ao ser digerido, percebemos quão amargo ele é. Porque todas as implicações deste Evangelho passam a pesar sobre nós. Uma vida de santidade e, ao mesmo tempo, as perseguições que sofreremos por crer neste Evangelho de Cristo. Agora, no capítulo 11, o desfecho desta história nos será contado. Resumidamente, nos é apresentado, nos versos 1 e 2, tudo aquilo que será dito depois. No verso 1, foi dado a João um caniço, semelhante a uma vara, para que ele pudesse medir o santuário de Deus. A ideia aqui é que João é levado ao céu para contemplar os santos eleitos do Senhor, e esta ideia da medição é como se ele visse os cuidados do Senhor com o seu povo. O medir o povo, o medir o santuário, aponta para o tabernáculo do Senhor, para a presença do Senhor com os seus, para o cuidado do Senhor com os seus, com aqueles que já morreram e estão com Ele, protegidos, guardados, debaixo da sua sombra.
João, ao medir o santuário, está contemplando este povo eleito que está lá no céu, também eles aguardando a consumação de todas as coisas. Mas uma parte é deixada de fora e não será medida. Que parte é essa? É esta outra parte do povo de Deus, santos de Deus, eleitos de Deus, mas que estão aqui na terra entregue aos gentios. O que nos será apresentado a partir do verso 3 é justamente o desenrolar desta visão da medição do templo feita nos versos 1 e 2 do capítulo 11. É como se os versos 1 e 2 servissem como um pequeno resumo, uma introdução para aquilo que seria dito adiante. João, contemple o povo de Deus que já está no céu com Cristo. Mas veja também aquele povo que foi entregue aos gentios, que está na terra, a igreja militante, as minhas testemunhas. E agora, a partir do verso 3, nós veremos estas 3 verdades, 3 certezas que precisamos ter. A primeira certeza que nós precisamos ter, como crentes em Cristo Jesus, é a da nossa missão. Somos testemunhas de Cristo e precisamos entender o porquê estamos aqui. Muitos crentes vivem frustrados porque esperam nesta terra coisas que não nos são prometidas para este tempo. Crentes que esperam viver neste presente tempo delícias que não estão contempladas para uma igreja que está militando. É como se nós considerássemos soldados que, estando ainda no período da guerra, no ato da conquista, desejando e esperando ter algum tipo de paz. É óbvio que esses soldados estarão frustrados quando pessoas caírem mortas ao seu lado. Assim vivem muitos crentes, por não entenderem a missão que Deus os entregou, não entenderem o propósito da sua vida aqui no tempo presente, vivem mal, vivem decepcionados até mesmo com Deus. Vivem extremamente frustrados porque não conquistam as delícias, a paz e a alegria que nos está prometida não para o tempo presente, mas para a glória futura. Vejamos desta missão. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Quem são essas testemunhas? É a igreja de Cristo. Quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, o Senhor nos chama de testemunhas, e Ele diz, vós sereis minhas testemunhas. E como testemunhas minhas, vocês vão a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 20, nós vemos que a igreja de Cristo é chamada destes candeeiros. Quanto ao mistério das estrelas e dos candeeiros, os candeeiros são a igreja. O nosso texto vai apresentar esta figura, chamada de 2 testemunhas, dita mais adiante no verso 4, os 2 candeeiros, como sendo símbolos que apontam para a igreja de Cristo, para nós, o povo do Senhor, que estamos aqui a militar, a trabalhar, a servir o Senhor no tempo presente. Pastor, mas por que a figura de 2 testemunhas? Quando lemos o texto de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os seus discípulos, os envia de 2 em 2. Por isso, nós, que somos incumbidos desta missão de testemunhar de Cristo Jesus, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, que fomos comissionados a irmos de 2 em 2, pregando a palavra e testemunhando de Cristo, que somos os candeeiros por meio do qual a luz de Cristo brilha no mundo, nós somos estas testemunhas, somos este povo a quem foi entregue um tempo de 1260 dias para testemunharmos. O que representa 1260 dias? Você pode não ter percebido, mas este número já apareceu no nosso texto. O verso de número 2 do capítulo 11 vai nos dizer assim, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 1260 dias representa 3 anos e meio, 42 meses. São números iguais, estamos falando da mesma coisa. O tempo em que nós, enquanto Igreja de Cristo, entregues aqui na terra em missão, temos para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Pastor, este é um número literal? Claro que não. Nós já pregamos muito mais do que 1260 dias.
Mas então por que deste número? Nós já falamos, ao fazer a introdução do livro de Apocalipse, que o número 7 tem um significado muito grande em Apocalipse. O 7 representa aquilo que é perfeito. E 3 anos e meio, ou 1260 dias, nada mais é do que a metade daquilo que é perfeito. A ideia do texto em Apocalipse é dizer que há um tempo perfeito. Um tempo perfeito, representado pelo número de 7 anos, que contempla da ascensão até a volta de Cristo. Então, se você me perguntar, pastor, quando Jesus vai voltar? Eu não sei te dizer. Mas eu sei que ele voltará em um dia perfeito. Pastor, quanto tempo ainda? Irmão, eu não sei quanto tempo. E não vou me arriscar em fazer qualquer conta. Mas eu sei que no tempo perfeito, no dia perfeito e na hora perfeita, ele voltará. Para simbolizar esta perfeição, Apocalipse vai se valer do número 7. Então, na revelação de João, num texto apocalíptico, ele vai usar este espaço de tempo representado pela figura de 7 anos, onde na metade deste tempo nós testemunhamos com liberdade sobre Cristo Jesus. E para que você entenda isso, é necessário nós voltarmos lá no texto de Mateus capítulo 24, quando Jesus nos diz que a igreja pregará a palavra, alcançará as nações, mas então virá o abominável. E a igreja sofrerá perseguição. Jesus faz a divisão em Mateus 24 desses 2 momentos da história. Um primeiro momento em que a igreja estará lá pregando, proclamando, falando, e será pregado o evangelho do reino em toda parte. Este é o tempo oportuno para a proclamação do evangelho. Este é o tempo que eu e você vivemos hoje. É o tempo das portas abertas. É o tempo da palavra sendo pregada. É o tempo das redes sociais, recebendo diversos conteúdos da proclamação do evangelho. É o tempo oportuno para nós falarmos com os nossos amigos, fazermos os cultos em praças públicas, enviarmos missionários mundo afora. É o tempo que temos para proclamação, para testemunhar de Cristo Jesus. No entanto, nós sabemos que este tempo terá um fim. Chegará um momento em que nós não mais teremos essas portas abertas. Chegará um momento em que nós não mais conseguiremos reunir o povo de Deus, em que não mais conseguiremos enviar missionários. E esta será a outra metade do tempo perfeito. Então, para que você entenda e fixe bem na sua mente esta ideia do tempo, colocado aqui como 1260 dias, é uma referência a um tempo perfeito, de 7 anos, o tempo completo, o tempo exato, que vai da ascensão de Cristo até a segunda volta, até a segunda vinda. Neste tempo, metade dele, nós pregamos o evangelho, e na outra metade, nós seremos perseguidos. Nós precisamos ter a certeza quanto à nossa missão. Ter a certeza que nós somos estas testemunhas, enviadas ao mundo para pregar sobre Cristo Jesus. A certeza de que nesta missão nos foi dado um tempo. E que este tempo está passando. E que esta nossa responsabilidade de ir e pregar deve ser vivida e deve ser encaixada dentro deste espaço de tempo oportuno que o Senhor nos concede. Mas ainda sobre a missão, o texto vai nos dizer no verso 5, que se alguém pretender causar dano a estas testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Irmãos, quando falamos da missão que temos como igreja e desta certeza que precisamos ter, deste entendimento sobre a nossa missão, nós precisamos nos ver como testemunhas e precisamos ter convicto em nossas mentes e corações que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Se alguém pretender causar dano, se alguém quiser impedir a igreja de ir e testemunhar, sairá fogo, vindo da parte de Deus, e colocará fim aos inimigos da igreja. Isso é o cumprimento daquilo que Jesus havia dito a Pedro. Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer. Vai dar certo. A igreja vai avançar. Vejam, irmãos, que no cumprimento da missão,
nós temos toda a autoridade e todos os recursos e condições que precisarmos para cumprir a missão. Tem autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. O texto vai fazer menção a dois personagens do Antigo Testamento: a figura de Eliseu e a figura de Moisés. Perdão, a figura de Elias e a figura de Moisés. Numa ideia de que estes dois grandes servos do Senhor, para darem o testemunho da grandeza do seu Deus, foi dado a eles o poder de fazerem prodígios. Foi assim com Elias, foi assim com Moisés. E veja o que o texto está dizendo, que também a nós nos foi dada esta autoridade, estes recursos e este poder. Se for para profetizarmos, se for para testemunharmos de Cristo Jesus, nós avançaremos e nós teremos da parte de Deus a garantia de todos os recursos que precisarmos. Esta é uma certeza que nós precisamos ter. A certeza da nossa missão, que deve ser cumprida dentro de um espaço de tempo, que nos foi garantida a vitória, que nos foi garantido todos os recursos. Aplicando isso para as nossas vidas. Você não está aqui no mundo para ganhar dinheiro. Você não está aqui no mundo para curtir férias legais, viajando aqui e ali, tirando fotos e selfies, aqui e acolá, desfrutando da vida, comendo do melhor desta terra. Você está aqui em missão. Em missão. Os prazeres, depois. Você não está aqui para acumular riquezas. Você não está aqui para deixar um legado financeiro, econômico para os seus filhos. Você não está aqui para deixar o seu nome gravado na história. Você está aqui em missão para testemunhar de Cristo Jesus. Presta atenção. Tem muito crente fazendo planos terrenos, como se fossem cidadãos deste mundo. Tem muito crente que você pergunta para ele aí, qual que é o seu propósito de vida? Qual que são os seus planos? Quero fazer uma faculdade, construir uma carreira sólida, acumular algumas coisas para deixar para os meus filhos, curtir um pouco a vida lá perto dos meus 50 ou 60 anos, talvez ter uma chacrinha, fazer uma viagem internacional. Besteira! Deus não te chama para isso. Deus te chama para ser missionário, testemunha dele. Estamos em tempo e época de militar pelo Evangelho de Cristo Jesus. Estamos vivendo este espaço de tempo dado pelo Senhor para irmos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para e abandona os planos terrenos, os prazeres terrenos, as coisas deste mundo. Para, acorda. O seu corpo vai voltar para a terra de onde veio. O seu dinheiro será gasto pelos seus filhos. O que você construir com o seu nome será difamado pelos homens na terra. Deus não nos chama para a glória deste mundo. Deus não nos chama para as riquezas deste mundo. Deus nos chama para sermos suas testemunhas. E Ele nos deu um tempo de relógio, tic-tac, tic-tac, que está a contar para eu e você irmos e pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. E a gente fica se envolvendo com as coisas deste mundo, perdendo tempo com as coisas deste mundo, dando like para as coisas deste mundo, buscando seguidores, buscando riquezas, e tem crente fazendo lista besta de 10 coisas que precisam fazer antes de morrer. Menino, você tem que conhecer esse lugar. E tem crente dizendo assim, pastor, mas eu não posso privar os meus filhos de viver este conforto. Abra a porta do inferno para que eles entrem então. Entenda que Deus te chama em missão, que o tempo aqui é tempo de guerra. Quando nós lemos o texto de Paulo comissionando Timóteo na sua primeira carta,
Ele não vai falar: ei, Timóteo, venha participar das delícias de Cristo comigo. Venha ser cabeça e não cauda. Venha comer do melhor desta terra. Venha viver a prosperidade do povo de Deus. Não é assim que Paulo chama Timóteo. Paulo fala: ei, Timóteo, participa comigo dos sofrimentos de Cristo. E como Paulo vai ilustrar isso? Vem, Timóteo, como filho do amado. Vem, Timóteo, desfrutar das bênçãos como um turista. Timóteo, vem como soldado. Vem como agricultor. Vem como atleta. E o que há em comum em todas essas 3 ilustrações é que todas passam pelo sofrimento. O agricultor sofre para colher o seu fruto. O atleta sofre para alcançar a sua meta. O soldado sofre para permanecer vivo. E o convite de Timóteo, o convite de Paulo ao crente Timóteo é: vem participar comigo dos sofrimentos de Cristo Jesus. O que significa isso, pastor? Significa que eu e você, preste atenção aqui, eu e você estamos aqui em missão. Agora imagina que você está lá, no meio de uma guerra, e olha para o seu amigo do lado, a quem depende a sua vida, ele está lá fazendo selfie. Imagina que esse seu amigo encontrou algum espelho na bolsa e está lá fazendo assim com o braço dele para ver. Perdendo tempo. Viu? Hoje está pago, fiz aqui. E você fala: infeliz, está caindo tiro aqui do meu lado, você está aí vendo Instagram, miséria. Desliga esse troço, pega a arma e vão militar comigo. É disso que Paulo está falando ao convidar Timóteo para participar dos sofrimentos. É disso que o texto de Apocalipse está nos dizendo. Olha, vocês são as testemunhas de Cristo Jesus e foi dado a vocês 1260 dias para que vocês vão e preguem a palavra. Entendam isso. É um tempo contado que vai acabar. Vai acabar. Vai ter uma hora que você vai querer sair falando e não vai conseguir. Vai ter uma hora que você vai querer ganhar seus filhos para Cristo e não vai conseguir. Vai ter uma hora que você vai querer anunciar o evangelho para as pessoas e não mais será possível. E você vai ver quanto tempo você perdeu com as coisas humanas. Quanto tempo você perdeu com as coisas terrenas, amando este mundo, querendo desfrutar deste mundo, abraçar este mundo, ganhar este mundo. Não é assim. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para valores maiores, para um reino maior, para uma missão maior, sermos suas testemunhas. Sermos as suas testemunhas. Pastor, mas vale a pena? Claro que vale. Olha o que o texto nos diz. Se vocês, para testemunharem de mim, pedirem milagres, estes milagres vão acontecer. Sabe o que o texto está dizendo? Que embora seja difícil, embora seja um sofrimento, embora seja uma guerra onde nós estamos militando, nós temos a certeza da provisão e do recurso. Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Então pensa aqui comigo. Pastor, eu preciso ganhar os meus colegas de trabalho, mas eu acho isso muito difícil. Me falta ousadia. Peça a Deus. Pastor, me falta oportunidade, eu não consigo encontrar uma brecha. Peça a Deus. Pastor, me falta talvez um curso de teologia. Peça a Deus. Me falta talvez, pastor, um carro para eu conseguir chegar lá, naquele povo, naquele povoado, naquele bairro. Peça a Deus. Pastor, me falta o recurso de uma passagem aérea para que eu consiga pregar lá naquela vila, naquela comunidade, naquele país. Peça a Deus. Ele está prometendo coisas muito mais difíceis. Ele está nos dizendo que se for necessário fazer chover, Ele faz. Se for necessário fazer a água ser transformada em sangue, Ele faz. Desde que isso seja para nós testemunharmos. Ah, Senhor, o Senhor conhece e sabe a dureza do coração dos filhos, das mães e dos pais que aqui estão. Senhor, nosso Deus, há filhos distantes de Ti, há filhos nas drogas, há filhos perdidos, há filhos que não respeitam mais os pais, há filhos entregues ao homossexualismo. Ah, Senhor, o que parece impossível aos nossos olhos, o Senhor tem poder para transformar água em sangue, tem poder para alcançar estes corações, e o que nós pedimos a Ti, capacita-nos para testemunhar aos nossos filhos, e salva os nossos filhos em nome de Cristo Jesus. Ele está nos prometendo isso.
Ele está nos prometendo isso. Se é para testemunharmos de Cristo, se é para a salvação do perdido, Ele vai nos dar. Isso me faz lembrar daquilo que o pastor Vacílios, pastor presbiteriano que foi trabalhar no Oriente Médio, viveu e compartilhou conosco. Ele chegou a um país muçulmano, extremamente fechado à pregação do Evangelho. E ele ficou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, e não encontrava uma brecha sequer para pregar a palavra. E um desânimo muito grande começou a bater no coração dele. Senhor, eu sou missionário, a minha função é pregar. Eu vim do Brasil para cá para poder testemunhar de Cristo e não consigo. E não tem brecha e não há espaço. Porque o Senhor me trouxe até aqui então. E sem encontrar oportunidades para pregar o Evangelho, ele começou a orar e pedir isso a Deus. Senhor, eu quero testemunhar de Cristo. Me ajuda nisso. Então uma criança, vizinho dele, na mesma rua, adoeceu. Uma família muçulmana, grande, com muitos recursos. Tentaram os médicos. Gastaram e empreenderam todos os seus recursos, buscando um jeito, uma forma de curar aquele menino. E aquele menino só piorava, e não havia nada que curava aquele menino. Então o reverendo Vacílios entendeu que ali estava a oportunidade de Deus para testemunhar de Cristo Jesus. E ele foi naquela casa. Eu conheço alguém que pode curar o seu filho. É um pastor presbiteriano. Chegou lá e falou, eu conheço alguém que pode curar o seu filho. Pois então diga logo, quem é este? Quem é esse médico? Quem é esse doutor? Qual é o nome dessa pessoa? Qual é o endereço dele? Onde ele está? Salva o nosso filho. Ele falou, o nome dele é Cristo Jesus. Ele pode curar o seu filho. O reverendo Vacílios pegou aquela criança, orou por aquela criança, aquele menino foi curado. E toda aquela família se rendeu a Cristo Jesus. E os parentes, vindos distantes daquela família, se renderam a Cristo Jesus. E o reverendo Vacílios, que não tinha conseguido pregar para uma pessoa sequer, de repente viu uma igreja montada, pronta, com vários crentes, crendo em Cristo Jesus, reunidos pelo poder do Evangelho. Porque Deus nos promete, se é para testemunhar do meu nome, pede. Pede. Pastor, meu filho é cético, ele não vai acreditar. Pede um milagre então. Fala, Senhor, mostra o teu poder. Faz alguma coisa para esse infeliz incrédulo crer que o Senhor existe. Ah, pastor, mas meu chefe é ateu. Senhor, mova céus e terra e prova para ele, Senhor, que o Senhor existe. Se for para testemunhar, se for para profetizar, peçam que a água seja transformada em sangue e eu darei autoridade às minhas testemunhas. Tenha certeza, irmão, desta verdade. Você está em missão. Você está em missão. Para de viver essa vida boba e fútil do mundo. Eles precisam aproveitar isso daqui. Eles só têm isso. A pior cama de hospital é mais confortável do que o inferno. O ímpio precisa aproveitar até os seus dias de UTI, que serão prazerosos comparado às dores do inferno que ele sofrerá. Você não. Você não. Você acha que aquela praia é tudo de bom? Não é. Besteira. Bom vai ser lá. Vai investir seu casamento todo, perder a paz com seus filhos, com a sua esposa, correndo atrás do vento, de besteiras? Não. Vai testemunhar de Cristo Jesus. As pessoas perguntam para mim, pastor, você vai para Israel? Eu falei, eu não. Vou gastar 40 mil para ir para esse troço. Se alguém quiser pagar para mim, eu vou. Mas se você não quiser pagar para eu ir, e quiser colocar 40 mil numa oferta missionária, é um dinheiro muito melhor usado. Por quê? Porque eu vou conhecer a Jerusalém Celestial. Eu não preciso ver e conhecer o possível lugar que talvez Jesus tenha espirrado. Não, bobeira. Eu quero ver Cristo face a face. Eu quero andar nas ruas de ouro. E este será um lugar muito melhor para eu estar. Se há um investimento bom, não pega o seu 13º e investe em viagem, não. Investe no reino de Deus. Tá vendo? O pastor já quer pedir dinheiro. Não gosta daqui da igreja? Pega, encontra um missionário na lista de missionários lá e pega o dinheiro do seu 13º e envia para ele. Então vai ser bênção. Não estou pedindo em favor da nossa causa aqui, não. Mas investe no reino de Deus.
Porque nós estamos aqui para testemunhar de Cristo Jesus. Pastor, e minha viagem? Você vai com Cristo, você acabou de cantar que vai abrir as nuvens, você vai viajar de Gol, não. Vai viajar nas nuvens com Cristo Jesus, que é muito melhor. Você está em missão, creia nisso. Segunda verdade, certeza que nós precisamos ter, a certeza do sofrimento. Qual é a primeira certeza? A certeza da missão. A segunda certeza, a certeza do sofrimento. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Duro isso, né? No momento Deus está falando que vai mover céu e terra, que vai dar tudo certo, que se alguém vier contra ele vai fulminar. E agora ele está falando que vai se levantar. A besta. Que vai pelejar contra a igreja, contra as testemunhas. Pastor, mas a gente vai fazer uma oração do Jiraya e vai acabar com ele. Não! O texto está dizendo que vai pelejar contra nós, vai vencer e vai nos matar. Esta é a segunda certeza que nós precisamos ter. Nós seremos perseguidos, seremos atribulados. Nós estaremos aqui na grande tribulação. E aí deixa eu corrigir o pensamento dispensacionalista. Se a igreja não estiver na grande tribulação, não é tribulação. É o quê? É juízo de Deus, só isso. Deu para entender? Por que é tribulação? Só é atribulado aquele que é justo. O ímpio, quando sofre, ele não está sendo atribulado. Ele está recebendo a justa punição. Então, não é chamar a tribulação, ué. Só chama a tribulação porque é o justo sofrendo, sendo atribulado. Pois bem, chegará esse dia. E esta é uma certeza que eu e você precisamos ter. Porque tem muita gente confiando em candidato, que agora não é mais candidato, confiando em político, confiando em partido, querendo fazer campanha para poder reverter alguma coisa, dizendo que isso é interesse do reino de Deus. Pastor, estamos fazendo isso para proteger a nossa liberdade. Irmão, presta atenção. No dia que tiver de ser, vai ser. Não é exército, não é candidato, não é presidente, não é deputado, não é Câmara, não é ONU. Ninguém vai impedir o sofrimento da igreja. Não, mas se a gente reunir aqui, pastor, e for resistência, bobeira. Na hora que tiver de chegar, vai chegar. E antes disso também, creia numa coisa, ninguém vai nos impedir. Não, pastor, pelo amor de Deus, se fulano assumir. Irmão, se fulano assumir, quem garante que nós vamos ir até o final e cumprir nossa missão como testemunhas de Cristo? O próprio Senhor. Não importa quem vai estar lá. Foi nos dado 1.260 dias. Nesse tempo, pouco importa quem está lá. Vamos cumprir a missão. Foi nos dado um tempo. Quem deu e quem está contando no relógio esse tempo perfeito é Deus. Homem nenhum vai barrar a igreja de testemunhar enquanto nós estivermos neste tempo decretado por Deus para fazer isso. Mas depois deste tempo também, homem nenhum conseguirá impedir que a igreja seja destruída e derrotada. Significa que chegará um tempo de dor, de sofrimento, em que a igreja será perseguida. Irmãos, o que fazer neste momento? Ou até este momento? Nos preparar. Preparar os nossos filhos para uma realidade de dura perseguição, que em breve virá. E quando isso acontecer, diz o texto, que o corpo, o cadáver destas testemunhas ficará estirado na praça da cidade. Não haverá mínimo de dignidade. Imagina alguém que morre e o corpo fica lá, estirado na praça. Isso não é digno com ninguém, né? Quando alguém morre, até por uma questão de preservação da dignidade do defunto, que nem precisava, você não vai enxergar nada, nem entender nada, é só um defunto. Mas chega lá a polícia, isola o lugar, cobre o corpo. Por quê? Porque é a dignidade humana. É justo, é correto, tem que fazer isso mesmo. Mas, nos dias em que calarem a igreja, nem este mínimo de dignidade nos será preservado. Presta atenção nisso. Não vai ter ninguém defendendo os nossos interesses. Não vai ter ninguém falando, ei, direitos humanos estão cometendo injustiça com os cristãos. Ei, alguém, vem aqui defendê-los.
a liberdade de culto deles, a liberdade de expressão deles. Ninguém. A igreja será fechada, a igreja será calada, a igreja passará por grande tribulação e ninguém se levantará para nos defender. Muito pelo contrário, ficaremos expostos, entregues, estirados para sermos motivo de zombaria. Nem a mídia, nem os governos, nem a justiça, nem os direitos humanos, absolutamente ninguém virá para nos defender. Então muitos dentre os povos, verso 9, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Estarão lá. Alguém fará alguma coisa por nós? Significa, pastor, que vão matar a igreja inteira? Não. Claro que aqui está sendo posto em sentido figurado. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, que a igreja, neste papel de testemunha, não mais existirá. Não mais conseguirá proclamar com liberdade tal qual faz hoje. Acabou esse tempo. E ninguém vai nos defender. A situação será tão adversa que este estado do mundo será comparado a Sodoma e Egito, que foram nações, uma conhecida pela sua imoralidade, outra pelo que fez escravizando o povo. Aqueles que estarão sobre nós nos dias de tribulação serão imorais, perversos, cruéis, tal qual foi Sodoma, tal qual foi o Egito, tal qual foi o lugar onde Cristo foi crucificado. Contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Por quanto tempo? 3 dias e meio. Olha que legal. Jesus disse o seguinte: virá a grande tribulação, mas estes dias seriam abreviados por amor aos eleitos. Na conta de Deus, na metade de um tempo perfeito, nós pregamos com liberdade. A outra metade, que poderíamos considerar outros 1260 dias, Deus vai abreviar este tempo de sofrimento, dor e angústia da igreja. Por quê? Porque Ele nos ama. E o tempo que foi determinado por Deus para este sofrimento da igreja é ilustrado pelo número de 3 dias e meio. Uma fração infinitamente menor do que 1260 dias. Significa que, embora passemos pelo sofrimento, este sofrimento será de um tempo muito, mas muito menor do que o tempo em que pregamos com grande liberdade. Ora, verso 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Irmãos, haverá festa no momento em que a igreja estiver calada. Por uma razão muito simples. O que a igreja fazia enquanto testemunhava? Atormentava a terra. Eu fico imaginando aqui a USP em delírios de alegria. Por quê? Porque aquele povo homofóbico foi calado. Eu fico imaginando a Paulista, em polvorosa, a Rua Augusta, delirando, aos gritos, às festas. Por quê? Porque aqueles retrógrados que falavam que o divórcio era errado, eles foram calados. Porque aqueles que eram contrários à liberação das drogas, finalmente já não nos enchem mais a paciência com esse discurso estranho, cheio de preconceitos. Eles estarão em festa. E é fácil a gente ver isso. Naqueles lugares em que o aborto foi aprovado, por exemplo, o que nós vimos nas praças? Choro e tristeza profundo de pessoas conscientes lamentando pelo assassinato de crianças? Não. Sovacos cabeludos, cabelos raspados e azuis, comemorando, festejando. Foi nos dado o direito sobre o nosso corpo. Viva! 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 Diz o texto que neste tempo eles trocarão presentes entre si. Festejarão, se alegrarão. Afinal de contas,
aquelas duas testemunhas, a igreja de Cristo, que atormentava o mundo com esse discurso de ódio, ela agora não fala mais. Ela agora não prega mais. Ela agora não ensina mais as crianças nos caminhos do Senhor com este livro da sociedade patriarcal ultrapassada. Eles não podem mais fazer isso, então nós comemoramos. Atenção. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram. Vem a terceira certeza que nós precisamos ter, a certeza da vitória. E esta certeza da vitória é dividida em 2 aspectos. Melhor dizendo, em 3 aspectos. Primeiro, cumpriremos a missão. Eu não pulei, propositalmente não comentei o verso de número 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Nós precisamos ter esta certeza, a certeza da vitória. Pastor, quando vai vir esse dia terrível? Esses 3 dias e meio? Quando a igreja será calada? Quando tiverem concluído o testemunho que devem dar. Significa que este sofrimento, esta tribulação, este tempo horrendo do qual nós acabamos de dizer, só virá depois da vitória. Se nós estamos aqui em missão, guerreando para testemunhar, qual é o grande objetivo? Vencer e testemunhar. Pois bem, o texto está nos dizendo assim, quando a igreja tiver vencido, cumprido a missão, ganhado a guerra, testemunhado de Cristo, então eu vou permitir que eles sofram. Volta aqui e entenda, por que nós estamos aqui só para ser testemunha? Porque no dia que a gente tiver testemunhado, Deus vai virar e falar, agora vocês podem se lascar. Vocês vão sofrer agora. Porque vocês cumpriram a missão. Agora vocês vão ser atribulados. Mas isso é certeza da vitória. Vai dar certo. Olha que coisa boa, vai dar certo. Irmãos, vai dar certo o que a gente está fazendo aqui. Plantação de igreja naquele lugar difícil, estranho, complicado, vai dar certo. Vai dar certo. Aqueles missionários lá no campo difícil, lugar estranho, atípico, sem recurso, vai dar certo. Vai dar certo. Quando tivermos cumprido a missão de testemunhar, tivermos concluído o testemunho que havemos de dar, então virá os dias de dureza e perseguição. Nós temos a certeza da vitória. Vitória no tempo presente, mas também a vitória futura. Passado estes 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então está lá o campus da USP, está lá Paulista, Vale do Engabaú, vai no Pelourinho, todo mundo festejando. Cadê os crentes? Morreu. Cadê a igreja? Está calada. Daqui a pouco, um espírito de vida vem da parte de Deus. Os mortos em Cristo começam a ressuscitar. Não foi aquele que nós matamos ontem? Não é aquele outro que foi decapitado? Não é ainda aquele que agora há pouco sepultamos? Mas o espírito de vida vindo da parte de Deus põe esta igreja novamente em pé, vitoriosa, cheia de vida, para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. É a certeza da vitória. Tenha esta certeza. Temos uma missão, vamos sofrer, mas no final de tudo, sairemos vitoriosos. E os nossos inimigos? Sobreveio a eles grande medo. Veja que nesta certeza da vitória, vencemos no tempo presente, cumprimos a missão. Venceremos no futuro, sendo ressuscitados, e estaremos para sempre com Cristo. E os nossos inimigos? Ainda na nossa vitória, na certeza da nossa vitória, os nossos inimigos serão destruídos. Veja o que o texto diz, sobreveio grande medo a eles. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. O rei está voltando.
A trombeta está soando. O seu nome irá chamar. Sobe para aqui. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O seu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto. O rio Iu, a 10ª parte da cidade. E morreram neste terremoto 7.000 pessoas. Só 7.000, pastor? Mais uma vez a ideia de um número completo, perfeito. Dizendo que perfeitamente foram julgados todos os inimigos da igreja. Todos aqueles que zombaram, tiraram de nós os nossos direitos, nos humilharam, nos mataram, nos calaram, serão tragados pela terra e enfrentarão o juízo de Deus. Os demais que ficaram foram aterrorizados e deram glória a Deus. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. E nesta certeza da vitória, quando virá o terceiro ai, quando chegar o tempo do juízo, agora que Cristo despontou no céu e a ira dele virá sobre a terra, onde nós estaremos? Nas nuvens. O 7º anjo tocou a trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Nós estaremos lá, adorando ao Senhor. E o que nós estaremos cantando? O reino do mundo se tornou o do Senhor e o do seu Filho. E agora ele reinará pelos séculos dos séculos. E o que nós estaremos cantando? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para ser dado o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, aos que temem o teu nome, e assim aos pequenos como também aos grandes, e para destruírem aqueles que destroem a terra. Nós estaremos anunciando estas palavras. Chegou a hora, chegou o dia. Estaremos protegidos e guardados pelo Senhor, nas nuvens com Ele. Tal qual Deus que mede o seu templo e o protege, estaremos protegidos e guardados pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ele vem nos buscar. Estaremos com Ele. Cantaremos com Ele. Quando ele vier, reassumirá o trono. Quando ele vier, julgará os mortos. Presta atenção aqui, você que está brincando. Fazendo dancinha no TikTok, perdendo tempo à toa. Presta atenção. Para serem julgados os mortos. Para dar o galardão aos seus servos. Nosso Deus é justo, recompensador. Ele tem galardão para os seus. Você que está sofrendo por conta do nome de Cristo, tem galardão para você. Você que está sendo humilhado porque está servindo a Cristo, tem galardão para você. Você que está trabalhando na obra de Deus, que às vezes é difícil demais, cada coisa que se aguenta, tem galardão para você. Você que vem para o ensaio, que ninguém chega no horário, tem galardão para você. Você que prega o sermão domingo à noite, todo mundo critica na segunda, ou ainda antes, no domingo à noite mesmo, na hora da janta, tem galardão para você. Você que fica chorando e sofrendo para conseguir pagar todas as contas da igreja no dia 30, tem galardão para você. Você que vem limpar o chão da igreja, que tira o chiclete que o povo gruda, tem galardão para você. Você que insistentemente tem que acalmar o coração de crentes mal-humorados no estacionamento da igreja, tem galardão para você. Você que cansa de chamar a atenção das crianças e de ser chamado a atenção pelos pais, tem galardão para você.
para os servos, os profetas, os santos que temem o nome do Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Tanto aqueles cargos talvez mais simples, daquelas coisas talvez que você fala, isso aqui nem Deus está vendo, não é possível. É tão insignificante isso que eu faço que é possível que nem Deus veja. Tanto para os pequenos de dentro da igreja, como para aqueles grandes que servem a igreja, tem galardão reservado para o povo de Deus. Pastor, o que é o galardão? Não sei. Não sei. Mas tem. E nos será entregue no último dia. Neste dia da vitória, o que restará para os ímpios? Verso de número 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Irmãos, nós estaremos nas nuvens com Cristo, celebrando a vitória, recebendo o galardão. E o ímpio, pastor? Eles vão ver, contemplarão o céu se abrindo também. Não é arrebatamento secreto, não. Veja que eles viram a gente subindo. Não deu nem tempo de ir para a Globo falar, cadê o povo? Sumiu. Não, é bobeira isso daí. Deixa para trás o que você viu. Entenderam, né? Deixa para trás. É besteira. Não tem arrebatamento secreto. Os inimigos contemplaram a igreja ainda. Ouviram a voz. E mais, contemplaram os céus abertos. E os céus, ao se abrirem, o que eles viram? A graça de Deus? A misericórdia de Deus? Olha essa cena que eles vão contemplar. O santuário de Deus. E à frente, logo de cara, a arca da aliança. O que estava dentro da arca? A lei. Dentro da arca era guardada a lei do Senhor. O que eles contemplarão é o tribunal de Deus. Onde a arca é o elemento colocado em evidência para dizer, é por esta lei que vocês serão julgados. Eu não sou um Deus injusto. Eu sou justíssimo. Eu entreguei a minha lei. Eu entreguei os meus preceitos. Vocês ignoraram. Vocês desprezaram. Eis eles aí, à frente de vocês. É debaixo destas regras e destas leis que vocês agora serão julgados. E atrás, o que eles veem? Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Todos símbolos e sinais do duro juízo de Deus. É isso que os ímpios contemplarão.